esquecer, vou te celebrar, não vou te esquecer, vou te celebrar, eu não vou te esquecer, vou te celebrar. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um capítulo de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá. Continuo aqui na onda da celebração a essa mulher linda, 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 Dona Lourdes, minha mãe tão linda, tão linda. Então, no capítulo anterior, estávamos aonde? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Pois é. Mas como a pessoa que vos fala sabe muito pouco sobre essa parte da vida da minha mãe, Deus do céu, tanta coisa sobre a vida dela que eu não sei. Eu não sei se ela amou. Se ela amou um homem, se ela amou uma mulher. Será? Será que ela viveu uma grande paixão? Será? Eu estava olhando dia desses algumas fotos e aí tem um moço numa daquelas fotos. Tem um moço, um homem negro, belo. E aí eu me pergunto, será que minha mãe o amou? Ele olhava para ela naquela foto e havia carinho, muito carinho. Mas eu não sei se aconteceu. Quando eu era pequena, eu lembro dele lá em casa. Mas tipo, 1 ou 2 vezes, no máximo. Não era aquela coisa recorrente, sabe? 1 ou 2 vezes ele foi lá. E aí eu me pergunto, será que aconteceu? Será que enquanto você vivia nessas casas de família, será que você se apaixonou por alguém? Alguém que, assim como você, trabalhava como motorista naquela casa de família? Será que você se apaixonou por algum dos seus patrões? Será que fora da casa de família você pôde amar? Será? Mãe, por favor, que você tenha amado. Por favor, que minha mãe tenha amado. E mais do que amar, que ela tenha podido, em alguma medida, exercer esse amor, exercer a própria sexualidade, exercer o seu lado mulher. Porque antes de ser minha mãe, essa mulher linda foi mulher. Lourdes. Não só mamãe, Lourdes. Você já experimentou chamar os seus pais pelo nome deles? Porque antes de ser seu pai, antes de ser sua mãe, ele tem um nome, tem uma vida que não tem nada a ver contigo. Ele é um ser humano, sabe? Cheio de possibilidades. E todas essas possibilidades, ou muitas delas, foram exercidas antes de você fazer parte da vida dele, da vida dela. Seu pai e sua mãe é muito mais do que só isso. E aí a gente passa a nossa vida, convive com esses seres e muitas vezes não percebe isso. Não percebe. Enfim. No meu caso, não é nem que eu não tenha percebido, é que eu não tive tempo. Não tive tempo para descobrir o mosaico de possibilidades que foi a minha mãe. A minha convivência com ela foi limitada. Mas enfim, voltemos aos Estados Unidos, né? E aí ela viveu lá, estreitou laços com aquela família. Durante 16 anos, ela trabalhou para essas pessoas. Criou esse menino e essa menina. Mas eu quero que vocês lembrem disso, porque essas 2 crianças vão fazer muita diferença na minha vida daqui a um bom tempo. Lá nos idos dos meus 13, 14 anos, essas 2 crianças que já vão estar crescidas, bem crescidas, começam a mudar também a minha vida. Começam a mudar a minha vida. Enfim, voltamos para o Brasil, ou talvez antes disso, eu não sei. A grande questão é que minha mãe era babá, né? Já falei isso pra vocês. Era babá e mulher. E ela sempre quis ser mãe. Pois é, ela teve 13 irmãos. A mãe dela teve 14 filhos. A minha avó teve 14 filhos. Então a minha mãe, por todo o histórico de vida, tinha todos os motivos do mundo para um dia querer ser mãe também, sabe? Ela cuidava dos filhos do outro, e sonhava um dia em cuidar dos seus próprios filhos. Mas olha que coisa, ironia do destino. A minha mãe descobriu muito cedo, eu não sei se foi antes de ir para os Estados Unidos ou depois de novo, eu sei muito pouca coisa. Ela descobriu que tinha um mioma uterino. Pois é. E
cara, a medicina não era tão avançada, né? O acesso, será que tinha SUS? Depois eu tenho que procurar sobre o histórico do SUS. A grande questão é que talvez a medicina não fosse tão avançada, talvez ela era pobre, né? Ela era pobre, não tinha plano de saúde, não tinha essa facilidade. E aí descobriu que tinha um mioma e não houve alternativa, eles não deram uma alternativa. Você tem que tirar o seu útero, você tem que tirar o seu ovário, você vai ter que fazer uma histerectomia. Pois é, histerectomia é o procedimento por meio do qual retira-se o útero e o ovário de uma mulher. É um procedimento por meio do qual diz de maneira gritante, invasiva e alarmante para uma mulher que ela não vai poder ser mãe, não vai poder ter seus filhos. A minha mãe tão linda, 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 que sonhou a vida inteira em ser mãe, em criar os próprios filhos, além de criar os filhos dos outros, descobriu cedo que não poderia ser mãe. A loucura, né? Ironias da vida, ironias da vida. E aí ela passou por esse procedimento. Eu imagino a tristeza, a dor da ausência do útero. Toda vez que eu penso nisso, eu penso num membro fantasma. Será que você sente? Será que a pessoa que perde um útero, que perde um órgão, que perde um membro, continua com a sensação de membro fantasma? Será? As dores da minha mãe, as dores da minha mãe. Eu nunca a confortei por isso, nunca disse sinto muito pela sua perda. Deveria ter dito, né? Deveria ter dito. Mas eu era criança. Eu nunca disse para essa mulher: sinto muito pela dor da sua perda, pela sua impossibilidade de ter um filho seu, de sangue, né? Talvez ela quisesse muito isso. Mas eu acho que a minha mãe, mais do que querer um filho de sangue, ela queria ter um filho, uma filha, uma menina. Ela queria ser mãe. E há inúmeras formas de você se tornar mãe. Não é só o fator biológico. Há outras formas de você exercer a sua maternalidade. E a minha mãe tinha um coração tão grande, que no meio da dor, da sua perda, ela criou forças, criou a vontade louca de dar um jeito, de arranjar uma forma. Eu vou de alguma maneira ser mãe. E cara, a adoção não é uma coisa fácil. No geral, quando a gente pensa adoção legalizada, né? É um procedimento demorado, é um procedimento burocrático, porque para que o Estado dê uma criança nas mãos de uma família, nas mãos de uma mulher, ele tem que fazer toda uma averiguação, tem que ver se há compatibilidade entre aquela criança e a família, tem que ver se a família tem uma estrutura para cuidar daquela criança, para ver se não vai haver arrependimentos, porque a gente tem que priorizar o melhor interesse da criança. Há um vulnerável ali, há um vulnerável em jogo, um risco. Minha mãe era pobre. Cara, a adoção hoje, 2020, é muito difícil. Imagina lá para 1970, 80, por aí, que foi quando ela começou a pensar em ter a sua filha, os seus filhos. Era difícil. E ela era mulher, solteira, negra, pobre, empregada doméstica. Todos os fatores estavam contrários a ela para passar por um procedimento legal de adoção. Pois é, nada lhe era favorável nesse sentido, nada lhe era favorável. Mas, cara, a gente vive no Brasil, né? Mentira, não é só Brasil, é o mundo, o mundo. O mundo dá sempre o seu jeito, E aqui no Brasil existe um negócio chamado adoção à brasileira. Você já ouviu falar da adoção à brasileira? Acontece assim, a mãe biológica tem uma criança, ou está para ter uma criança, ainda tá grávida, e decide que, não vou abortar, não vou. Por uma razão ou por outra, a pessoa não quer abortar. Mas ela também tem plena convicção, ou a gente acha que sim, de que não quer criar aquele bebê.
por não ter condições, por não ter vontade, por não ter estrutura. São vários os fatores que fazem com que aquela mulher decida que não vai manter a criança. Pois é, pois é. E aí, ela faz um acordo com uma outra pessoa. Um acordo informal. 2 mulheres ou uma mulher de um lado e uma família do outro lado, um casal talvez. Ela faz esse acordo. Eu não quero ser mãe, mas você quer. Então, eu te dou o meu filho. Eu te dou o meu filho. E na adoção brasileira, muitas vezes, ocorre o registro dessa criança como se fosse filho biológico da mãe de coração, do pai de coração. A minha mãe fez isso. Eu sou fruto de uma adoção brasileira. E minha mãe me registrou como se eu fosse filha biológica dela. E é isso. Mas ela nunca escondeu de mim que eu era sua filha de coração. Ela nunca escondeu essa história. Pois é, a adoção brasileira. Eu acho legal, sabe? Eu acho legal. Há casos em que há muitas complicações, porque, vez ou outra, a mulher quer o filho, mas ela não tem a estrutura financeira para cuidar. E aí aparece uma família com um pouco mais de recurso, um pouco mais de dinheiro e fala assim, deixa que eu cuido. E aí você pode visitar. Mas a vida é louca, relações humanas são difíceis, há muita complexidade, e aí nessa de deixa que eu vou permitir que você visite, as visitas nunca ocorrem. E aí a mãe biológica perde sem querer os laços com essa criança. Mas não foi o meu caso. Minha mãe biológica nunca quis esse papel. Nunca quis. Enfim, eu me adiantei, né? Pois é, porque não veio assim. Não aconteceu assim de uma hora para outra esse processo de adoção, sabe? A minha mãe perdeu o útero, perdeu os seus ovários. E primeiro veio a tristeza. Primeiro veio a tristeza de saber que ela não poderia ser mãe. E num primeiro momento, o que ficou com ela foi só essa tristeza de tipo, caraca, não vai rolar. E eu não tenho condições de adotar essa adoção legal, sabe? Estatalizada. Não dá para ser. O que eu vou fazer? Você quer saber? Você está curioso para saber como é que aconteceu isso? Como é que eu surgi nessa história? E fica para a próxima, quarta-feira que vem. Pois é, te conto lá. Por hoje, um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela, tchá, vai ficando por aqui, tá bom? Ô, Nani, mas você é muito ruim contando história, porque você já disse pra eles que você é caso de adoção brasileira. Pois é, mas eu não disse, como minha mãe chegou lá, não disse, então tá tudo bem. Mas você é muito ruim contando a história. Quem disse que eles vão querer assistir o próximo capítulo? Não vão querer assistir bodega nenhuma, porque você já adiantou tudo. A minha vida vai virar novela, tchá.